e o sexo, sim, é biológico. A gente tem uma pessoa que nasceu um determinado sexo, mas ela vai sofrendo influências dos grupos que ela participa, né? Das comunidades que ela participa. Há uma coisa assim de se olhar no espelho e não se reconhecer enquanto eu. Não sei direito assim, quem eu sou, ainda estou num corpo que não se conecta comigo. E um tratamento psicológico para a criança se reconhecer e para os pais é muito complicado. Porque os pais ficam com aquela coisa de onde eu estou errando. O fato de fazer uma transformação não significa que essa pessoa estará satisfeita por completo. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Com Rose Pode. Lembrando vocês, mais uma vez, que estamos no Spotify. Gente, olha só, o assunto de hoje é bem polêmico. Eu sei que, assim, envolve muitas questões e, enfim, gente, vamos falar sobre identidade de gênero. É isso mesmo, gente. Uma coisa que divide tanto, né? Acho que hoje a maioria, muitas famílias, né, doutora, já, né, tem aí pessoas que já demonstram aí já diferenças de identidade, né? Bom, gente, deixa eu apresentar então aqui para vocês a minha convidada de hoje. Ela é psicanalista, já tem mais de 20 anos de experiência, doutoranda em psicologia pela UCES, que é de Buenos Aires, mestre em educação pela Universidade de São Francisco, enfim, tem várias especializações, o currículo dela é bem grande. Depois, aí, se vocês quiserem conhecer melhor a doutora, ela vai deixar aqui as redes sociais, ok? Bem-vinda, doutora Elisandra Souza. É um grande prazer ter você aqui no nosso podcast. Prazer, Rose, estar aqui. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos um pouquinho, deixar as pessoas mais esclarecidas sobre esse assunto, né? Como eu falei, né? É um assunto bem polêmico, né, doutora? Bastante polêmico, porque as pessoas acabam misturando demais algo que é muito importante, que é a questão da identidade, com questões políticas e ideológicas. Então, quando acontece essa mistura, aí complica a vida, na realidade, dessa pessoa que está sofrendo em relação à sua identidade de gênero. É verdade, porque já é uma coisa difícil, eu imagino, né? A gente não ter, assim, a nossa identidade, não saber bem ao pé da letra, né, quem somos. Doutora, então vamos falar o que define ou o que difere aí a pessoa com essa identidade e o sexo realmente biológico? Então, a gente vai ter duas coisas, então, né? Então, sexo, que é o fator biológico, né? O que eu tenho nasci com esse sexo. Tá. A mulher, o homem. E aí a gente tem o gênero, que ele traz características a respeito de alguma coisa. O gênero masculino e feminino. A pessoa pode ter um sexo, né? Então, o seu corpo corresponde a um sexo, mas o seu gênero, as características, o jeito que ela se relaciona com ela mesma e com a sociedade, dizem de um outro gênero. Então, certo. O gênero tem a ver com algo que vem da cultura, da sociedade, do momento em que a gente está vivendo, né, da nossa época. E o sexo, sim, é biológico. Doutora, e quais os fatores que influenciam, assim, desde a infância já? Muita coisa, né? Então, assim, a gente nasce, vamos dizer, a gente nasce com um sexo e os pais costumam chamar a gente, né, relacionado daquele gênero, né? Então, a gente cola o gênero, masculino, feminino. A gente cola o gênero naquele sexo, que se fosse sempre assim, seria muito mais fácil a nossa vida. Verdade. Por isso que as pessoas têm que tomar até um certo cuidado quando dizem, mas a fulano escolheu ser desse jeito. Não é assim, porque as pessoas iriam escolher aquilo que é mais fácil. É verdade, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma pessoa que nasceu um determinado sexo,
mas ela vai sofrendo influências de tudo. Então, você imagina que ela sofre influências do pai, da mãe, dos avós, dos irmãos, dos grupos que ela participa, né? Das comunidades que ela participa. E isso vai tanto construindo a sua identidade, como de repente fazendo com que ela não se perceba participando daquele grupo, não se perceba dentro do seu próprio corpo. Então, há uma coisa assim de se olhar no espelho e não se reconhecer enquanto eu, né? E o eu tem a ver com o corpo que a gente carrega. Então, a gente tem vários fatores, mas principalmente os fatores culturais, os fatores sociais, e a forma como a pessoa vai entender esses fatores. Alguns especialistas, alguns professores falam que provavelmente tem algo também biológico, mas que a gente também não consegue ainda responder exatamente o quê. A gente não existe, por exemplo, assim, tem o gene tal que vai fazer com que a pessoa seja transgênero. Não, a gente não consegue ainda ter essa resposta. Como um determinante específico para isso. É realmente uma construção. O ambiente que a criança ali nasce, desenvolve, influencia também, porque a gente vê muitas histórias assim, eu lembro, né, de infância, de ouvir, assim, adultos conversando e falando assim, nossa, o sonho da mãe era ter uma menina, mas aí vem o menino, mas ela vestia roupa de menina, isso daí influencia? Então, influencia, mas deixa a gente, assim, com um ponto de interrogação muito grande, porque quantos casos não existem que vamos pegar um menino como, né, um exemplo. Um exemplo, né? Então, o menino nasceu com sexo biológico masculino e a família trata como menino, não tem essa coisa de, eu queria ter tido uma menina, não. Dá brinquedos relacionados a menino, veste como menino e essa criança não consegue se reconhecer. E é um não se reconhecer que também tem a ver com o corpo. Então, é como se eu não sou eu. Entendi. Né? Casos de crianças, por exemplo, que falam assim, se eu morrer, posso nascer de novo como uma menina, por exemplo? Então, sim, aquilo que está acontecendo dentro da casa, a forma como a mãe trata, como o pai trata, a ausência ou a presença do pai ou da mãe, tudo isso influencia, mas nada disso é determinante. A gente não tem como dizer assim, mas a mãe queria uma menina e por isso que o menino ficou assim. Mas o pai queria muito um menino e por isso... Não tem como a gente dizer isso de uma forma determinante. Eu não sei se eu consegui me explicar. Não, sim, que o lado psicológico aí, ele influencia, né? Dá para entender. Eu falo até isso mesmo porque, assim, eu tenho, né, dentro da minha família, uma menina, né? E acho que por falta de admiração e algumas coisas relacionadas à figura da mãe e o pai, né, ser muito presente ali tudo, então ela acabou ali meio que tendo essa identidade para o lado masculino, né. Então, assim, pra gente era muito claro, ela de pequenininha, ela vestia roupinha de menina, brincava de boneca, tudo, mas ela foi crescendo e foi assim, tendo essa interessante mudança, porque né. a gente consegue essa explicação para muitos casos. Então, mas individualmente, a gente então não pode Generalizar, Então, né. pode ser que neste Sim. caso, né, que você está contando, realmente uma questão de admiração por um ou pelo outro, ou a ausência, né, a ausência afetiva, a ausência de personalidade, qualquer coisa assim, pode então ter influenciado e ter levado essa criança e depois adolescente, adulto a uma identificação, né, com um gênero, ou às vezes nem a identificação com o gênero, mas
sobre a sua escolha amorosa, por exemplo. Verdade. Então, não necessariamente com relação ao si mesmo, mas com relação àquele meu par, né? Com quem será que eu vou me relacionar? Verdade. Então, pode acontecer também. Mas o que eu digo a gente não pode dizer que isto que fecha-se nisso, que fecha-se nisso, Tá. né? Então, neste caso, pode ser que realmente isso explique toda a situação dessa pessoa. Doutora, tem a questão do eu estou, eu não sou, eu estou? Então, já ouvi histórias assim. A gente vê bastante isso em adolescentes. Até se fala, né, do gênero fluido, né? Assim, uma coisa de no momento estou, em outro momento, né? Não estou mais. Não estou mais. Só que eu sempre me questiono. A gente pode ter isso independentemente se for com relação a gênero ou não, né? Com relação a várias coisas. Várias coisas, né? É verdade. Mas quando é um adulto que teoricamente já deveria se entender como um sujeito XYZ, será que isso não causa um sofrimento maior? Essa coisa de hoje estou, assim, amanhã estou. Até que ponto isso não é gerador de sofrimento? Eu acredito que seja. Você entende? Assim, que a gente escuta bastante, principalmente de adolescentes, e há essa confusão de não se reconhecer, não se saber. Em adultos também a gente vê uma coisa de não me sei direito, né? Eu acordo, não sei direito quem sou, mas, em geral, a gente se constitui, né? A gente constitui um eu, como se a gente se fechasse num eu, né? Quando eu falo, eu sou Elisandra, eu me fecho num eu, que eu me identifico. Sim. Agora, e se de repente eu começo hoje eu estou Elisandra e, sei lá, amanhã eu estou outra coisa? Sim. Então, a gente existe, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com essa fala. Você falou a questão de adolescentes, essas coisas. Eu lembrei de uma história que uma amiga me contou de uma sobrinha dela. A mãe ficava pegando no pé da menina, que tinha que se arrumar e que não sei o que, e ela se encheu o saco e falou assim, tia, eu vou ser, não, mas eu vou estar, eu não sou. Tá? Então, assim, eu não sou, vou me relacionar agora com o sexo feminino, tia, mas assim, eu não sou, tá? Eu vou estar, porque a minha mãe tá me enchendo o saco, eu tô de saco cheio dela, ficar me mandando me arrumar, então eu vou em contramão. Então, assim, eles têm essas coisas. Então, e essa é uma das problemáticas que a gente precisa olhar quando a gente vai cuidar das pessoas que não estão se identificando com o sexo, com o gênero, né? Ou não estão se encontrando em si mesmas. Por que isso? Porque, de repente, as pessoas avançam em certos tratamentos, apesar de que no Brasil é mais difícil isso acontecer, mas, de repente, a pessoa avança em certo tratamento e, na realidade, ela queria só um afastamento de uma encheção de saco da mãe. Entendi. Né? Uma defesa sobre alguma coisa. Então, é um ponto que a gente sempre precisa olhar bastante para que não se siga um tratamento e depois a pessoa não estava ali também. Bom, gente, vocês já viram que esse papo tá bom demais, então vamos dar sequência, mas antes eu quero fazer agradecimento aos nossos patrocinadores. Patrocinador oficial do Com Rose Pod, Sarto Store. Meninas, as araras da Sarto estão recheadas de maravilhas. Cada look lindo, aproveite aí o alto verão, Sarto Store já renova o guarda-roupa, já vamos pra praia, já lindíssima, arrasando nos looks. Também Laboratório Marlene Spear, pioneirismo, tradição, qualidade, modernidade, Laboratório Marlene Spear. Celas Gasparini, a sua cela de confiança. Aí para você, que monta, faz aí prova de laço, dá uma passadinha no showroom das Celas Gasparini, fala lá com o Edmilson, que ele vai te apresentar aí uma infinidade de modelos, e ele faz também sob medida, viu, gente? De acordo aí
com o seu padrão, com a prova que você disputa, vale a pena lá passar e conhecer de pertinho as celas Gasparini. E também Sueli Mendes peças para mesa de bolo e doces. Dá aquele charme na sua festa de aniversário, no seu casamento, no batizado. Fala então com a Sueli. E Arapucas Bar, gente, a melhor cervejinha, porção gelada, agora que esse calor a gente merece, né? Parque do Povo, a melhor visual da nossa cidade, Arapucas Bar. É isso aí, doutora. Bom, vamos lá então. Doutora, o que causa esse descontentamento, o que atinge, assim, na parte psicológica, nessa identidade de gênero? É justamente essa não identificação com si mesmo, né? Então, a gente não precisa nem utilizar somente a questão do gênero, mas uma pessoa que se olha no espelho e olha um corpo que não sente que aquele corpo é dela, né? Entendi. Ela começa a ter muitas questões relacionadas a isso. Como, por exemplo, acontece numa anorexia, né? Tem um distúrbio de imagem. Agora, com relação às questões de gênero, a identidade de gênero, vamos pensar que isso ultrapassa. Então, além da imagem que eu olho diante do espelho, ainda tem um ser consigo, essa coisa mais minha, mais essencial que tem dentro de mim, eu também não me identifico. Então, isso causa muito sofrimento. É um não se saber, não se reconhecer e estar num outro lugar. Então é como se, além de eu não sei direito assim, quem eu sou, ainda estou num corpo que não se conecta comigo. Entendi. Então isso causa muito sofrimento. A gente tem muitos desses sofrimentos de não se saber, não se reconhecer em vários momentos da vida. Verdade. Não Tem. momentos de vou casar ou não vou casar, vou separar ou não vou separar, vou ter filho ou não vou ter filho, estou nesse emprego, vou mudar ou não vou mudar. Esses momentos em que a gente não se reconhece mais naquele lugar. Quantas pessoas se separam porque não se reconhecem mais com aquela pessoa, naquela casa, não se sentem pertencentes. Agora, você imagina isso no próprio corpo. Verdade. Você falou agora, eu trabalho com moda e realmente, assim, até no estilo. Exatamente. Então, tem clientes que elas são confusas, elas não sabem que estilo elas têm, ou até na escolha da roupa. Ela gosta de determinado look ou determinada, né, vestimenta, mas leva, depois não usa, porque não me identifiquei. Então, imagina assim, o corpo olhar deve ser realmente bem sofrido mesmo. É muito sofrido, né? Até gente que faz plástica, né? Eu já tive pacientes que fizeram plásticas. Por exemplo, a mulher fez redução de mamas e aí não se reconhece. É mesmo. Pessoas que fazem aquela para emagrecer, bariátrica. Bariátrica, que muda bastante. Muda bastante, né? Então a pessoa tem uma mudança corporal de uma forma muito rápida, em pouco espaço de tempo. E aí, de repente, ela não se reconhece. Ela não se reconhece naquele corpo que está se apresentando ali. Então, é um sofrimento muito grande quando a gente não consegue se reconhecer. Quando a gente não se reconhece, mas, sei lá, com uma roupa você consegue mudar alguma coisa, com um regime, com uma maquiagem, fica mais corte de fácil. cabelo, Fica mais fácil. Bem mais, né? Agora, quando isso tem a ver com a sua identidade, né, que veja, a sua identidade tem a ver com quem você é no mundo, na sociedade, como você se relaciona com as pessoas e a forma como as pessoas vão te ver, né? Que daí tem a ver com aquela questão de que pronome que vai usar. Sim. Né? Vai usar ele, vai usar ela. Então, é bastante complicado para essa pessoa, né? Primeiro, chegar nesse momento, né, de não me reconheço assim, né? Sou outra coisa. O que eu sou, afinal? E um acompanhamento, ele é feito a longo prazo. Então, não pensem também que as pessoas chegam
num médico, num psiquiatra. Ah, olha, eu acho que não sou mais, então eu quero mudar. Uhum. Não é assim que acontece. Leva um tempo, né? Leva um Isso daí pra tempo, são entender. muitos profissionais que vão acompanhar essa pessoa, principalmente se a pessoa quer fazer uma transformação, né? Se quer re- redesignificação. Sim, é. Eu sempre pego essa palavra, erro nessa palavra. Quando acontece isso, que a pessoa quer fazer realmente essa transformação no corpo, Aham. esse acompanhamento precisa ser mais efetivo, mais preciso, porque não é só uma questão como eu disse, de roupa. Né? É. Não é só a pessoa, não, eu vou deixar de usar roupa de menino e vou usar roupa de menina. Não é só isso. Doutora, lembrando que difere de homossexualismo isso aí, né? O gay é Difere. uma coisa, agora a pessoa que ela não se identifica naquele gênero é totalmente diferente, né? Porque o homossexual, ele tem a questão da orientação. O que é isso? Por quem que eu me apaixono? Eu quero ter relação com quem? Né? Mas ele se reconhece, Mas ele se sabe que o reconhece, corpo dele é de homem. isso, exatamente. Ele se reconhece, ele se identifica naquele gênero, com aquele sexo, ele se identifica, mas ele gosta, né, de uma pessoa do mesmo sexo. Sim. Ponto. Que é bem diferente de quem é transgênero, né? De quem não consegue se identificar naquele gênero que a sociedade, a cultura fala das características do menino e da menina, vamos dizer assim. Doutora, pela sua experiência, enfim, né, seus pacientes, o que leva uma pessoa a fazer essa transição? Ela realmente opta por fazer a transição e quer a mudança? Sabe que não é uma coisa muito, muito fácil, muito simples. A pessoa escolher transformar o corpo. Porque diz de si, né? O Freud, que é o pai da psicanálise, ele fala assim que o eu é, antes de tudo, corporal. Então, quando eu digo eu sou Elisandra, eu estou dizendo também do meu corpo, né? Porque é meu corpo que faz relação com o mundo, né? Então, esse corpo vai aparecer de alguma forma. Então, não é tão simples assim. As pessoas, muitas vezes, são transgênero, mas demoram muito para realmente fazer uma cirurgia, para fazer realmente essa mudança para essa mesmo. mudança. Então, vai depender muito de como que ela se coloca, como que ela se localiza, o quanto do trabalho que ela tem de reconhecimento de si, para que essa mudança realmente possa acontecer. Mas não é uma coisa simples, nem para a própria pessoa e nem para o médico que vai autorizar, né? Você já viu o caso, assim, de alguém que fez e se arrependeu ou não se reconheceu depois? Não tive pacientes, mas já li bastante casos. Casos, inclusive, de pessoas que acabam cometendo suicídio, por exemplo, acabam tendo outras patologias, depressão profunda. Então, na literatura a gente encontra, só fazer uma pesquisa que você encontra alguns casos, porque o que a gente percebe é que provavelmente foi feita a transformação cedo demais. Entendi. Então, a pessoa talvez não precisasse daquela transformação total. Entendi. Né? E por isso que aqui no Brasil é bastante difícil. Aqui no Brasil, por exemplo, questões hormonais, né? Qualquer tratamento hormonal é a partir de 16 anos somente. Porque lá fora é diferente? Então, tem lugares que né? E tem lugares que dependendo do dinheiro que você tem, você faz o que você quiser. Só que não deveria ser assim. Até é caro, doutor? Eu acho que todo o tratamento... É que aqui, em geral, os tratamentos são feitos em conjunto com as faculdades de medicina. Que tem, por exemplo, na USP tem, eu acho que na Federal do Rio de Janeiro tem.
Então, eles têm centros que estudam e que acolhem essas pessoas, fazem esse acompanhamento. Então, primeiro, um acompanhamento durante 1 ano, 2 anos, para depois ver se vai realmente fazer algum tipo de cirurgia. Esse amadurecimento, né? Esse amadurecimento, psicológico tem que ter, né? Não dá para ser uma coisa de... e não dá também para ser uma coisa de... até hoje, eu vivi assim e, de repente, hoje acordei hoje, agora eu vou me transformar Precisa fazer realmente um acompanhamento a longo prazo. Isso, a família já vai contando que aparece, sim, já na infância, alguns sinais. Às vezes, falas da criança que já vai dizendo, né? Não é só a escolha do brinquedo, mas ela mesma diz que ela não se reconhece naquele corpo. Depois, na adolescência. Então, é a longo prazo, não é uma coisa que... isso é uma coisa assim, né, difícil das pessoas entenderem, principalmente por conta das campanhas hoje, né, que o governo faz bastante nas escolas e tudo mais. Eu vejo bastante comentários, principalmente na internet, né? Mas uma criança, ela não sabe nem o que ela quer comer de almoço, como que ela vai saber que gênero que ela quer ser, né? Acontece isso, é difícil a gente entender. É difícil a gente entender, porque realmente certas escolhas a criança não consegue fazer. Mas a criança começa a se reconhecer, a identificar que existem gêneros diferentes lá com 4, 5, 6 anos. Ela já é capaz de se reconhecer. E isso a gente vê nas escolinhas, né? A gente vê nas creches, a criança falando pra gente: isso é de menino, isso é de menina. Eu não gosto dele porque ele é menino. Eu não gosto dela porque ela é menina. Então, a criança, nessa idade, então 4, 5... às vezes 3 anos e pouquinho, já começa a identificar que existe uma diferença. Então, se existe uma diferença, ela também está se incluindo em algum lugar. Né? Então, não gosto disso porque isso é de menina. Então, ela está se incluindo em algum lugar onde, na cabecinha dela, é lugar de menino. Mas também... começou com criança, a criança com 4, 5 anos começa a apresentar alguma coisa, não significa de forma alguma que já vai começar um tratamento para mudança de sexo, como também as pessoas costumam falar por aí, né? Nossa, não, vai começar a mudar o sexo da criança. Não, mas é necessário um acompanhamento e um tratamento psicológico para a criança se reconhecer e para os pais. Porque muitas vezes os pais, acho que na maioria das vezes os pais não conseguem aceitar, não conseguem entender o que é isso. Porque é muito difícil. É difícil. Convenhamos que é muito difícil a gente entender. Sim. Pra gente, é adulto, né, já é difícil. Pra criança é difícil, pro adolescente é difícil e pros pais é muito complicado. Porque os pais ficam com aquela coisa de: onde eu tô errando? O que eu tô fazendo de errado? Não estou dando brinquedos de meninos suficiente? Né? Devo, então, dar a boneca que meu filho tá pedindo? Então, esse acompanhamento, ele segue junto com o acompanhamento dos pais. Doutora, falando como, né, você falou que desde o começo que realmente é um sofrimento muito grande. Principalmente porque a gente tem a questão do preconceito, né? Sim. Isso é muito sério ainda na nossa sociedade, né? Mas eu não sei se um dia vai deixar de ser, sabia? É mesmo? Eu acho que a gente não vai chegar nesse lugar de uma sociedade completamente sem preconceitos. Acho que não. Mas... quanto mais a gente consegue falar sobre o assunto, quanto mais a gente consegue discutir e entender as questões daquela pessoa que está em sofrimento, eu acho que menor é o preconceito. Mas existe preconceito e aí começa
preconceito da pessoa com a pessoa. Ela mesma tem preconceito. Porque é muito complicado. Aquilo que eu tô falando, né, assim, essa coisa de eu não conseguir me identificar. Então, pode existir um preconceito da pessoa com ela mesma. Uhum. Aí o preconceito que existe dentro da família. Então, aquele lugar que seria o lugar mais protegido, seguro, mais né? seguro, que deveria ser, de repente, é o lugar que mais bate, né? Que mais aponta como um erro, como uma coisa desviada do normal. Como uma doença. Então, a sociedade participa também desse preconceito, porque a gente faz parte dessa sociedade, Sim. né? Mas, muitas vezes, o preconceito que mais dói para a pessoa é o preconceito que existe ali no seu núcleo familiar. E é claro que depois a gente vai indo a questões relacionadas à escola. Então, muita criança, muito adolescente que sofre bullying, as questões relacionadas ao trabalho. Então, não são todas as empresas que vão contratar, que se sentem à vontade. Então, existe também esse preconceito que está relacionada à aparência, muitas vezes. É verdade. Muitas vezes relacionada ao lugar. Então, existe muito preconceito ainda, mas menos do que há talvez 20, 30 anos atrás. Verdade. Eu me hospedei num hotel há um tempo atrás, em São Paulo, e eu só percebi que a recepcionista que me atendeu era trans. A hora que ela falou, eu vi que a voz estava diferente, mas, nossa, ela tinha, assim, uma aparência perfeita de mulher. A gente, aquela coisa que a gente não deve julgar pela aparência, isso é inerente ao humano, né? Então, a gente não deveria, mas é inerente a gente, porque tá dentro da gente, até por uma questão de identificação, até por uma questão de construção de eu, a gente fazer comparações. Verdade. Não é? Então, eu te acho uma mulher linda, então, esse colar, vou comprar um colar igual. Não é o tipo de cabelo. Então, então a gente julga, sim, pela aparência. Eu acredito que a gente tem que tomar um certo cuidado, assim. A gente julga, mas não necessariamente a gente está sendo preconceituoso. Sim, é verdade. A gente está julgando, né? Você está apontando ali. Nossa, até mesmo porque menino ou menina. É diferente. E o diferente não tem como a gente não olhar, Não né? tem como a gente não olhar. Então, a gente pode estar julgando num sentido de o que será, como será que é essa pessoa, devo chamar por ele ou por ela. A gente fica perdido. Então, olha, o pessoal não fica bravo aí, né, com todo mundo, não, porque é difícil, então, eu acho isso muito complicado. Mas esse primeiro julgamento, que ainda que seja um julgamento, eu acho que a gente não pode pensar como já um preconceito. O preconceito está muito mais numa atuação onde eu tento humilhar o outro, onde eu tento diminuir o outro, onde eu nego o outro direitos que ele tem. É verdade. Então, num primeiro momento, é claro que a gente vai acabar julgando, sim, pela aparência, mas é inerente a todas as pessoas, por questão de reconhecimento, por questão de identidade mesmo. É verdade. Imagina um homem, né? Eu acho que para o homem é muito mais sofrido ele se deparar com uma pessoa, né, do sexo que ele sabe que é homem que está ali e é mudado, transvestido aí de mulher. Eu acho que eles sofrem mais do que a mulher, né? A mulher a gente já tem o poder de, não sei se é pela maternidade, enfim, de a gente aceitar mais as coisas. Eu acho que o sexo masculino, ele sofre mais, né? Nessa questão de preconceito. Nunca, assim, você acha que o homem é mais preconceituoso? Sim, tá, com certeza. Então, pode ser. Nunca parei muito para pensar até mesmo, nessa... tipo assim, numa família, a mãe aceita em geral, mais facilmente do que o pai, né? Sim, eu acho que geral, o homem, né, para ele se enxergar ali em outro homem, ver, né, assim, o homem afeminado, eu acho que ele
Ele é mais preconceituoso, sim. Em geral, assim, pensando dessa assim, forma como você está dizendo, sim, a gente... Porque o homem tem a questão da masculinidade, né, de ser, né? Então, mas sabe que até hoje até isso também tá caindo por terra. caindo Ai, que bom. dessa coisa de... Então, aí é um outro problema, porque assim, até que ponto uma masculinidade frágil, né, como alguns dizem, é boa para a sociedade ou não? Né, assim, quando os homens se sentem muito frágeis, vazios, quando eles não encontram com quem se identificar, isso é bom? Eu acho que é uma questão que também vai ficar pra gente, né? É uma questão que começa agora a aparecer, e a gente vê isso no consultório, por exemplo, uma questão de impotência. Tanto de homem impotente que aparece. Impotente sexualmente? Impotente sexualmente, e aí não é uma questão de gênero, né? Existem N outras coisas atreladas, e inclusive essa coisa de uma masculinidade que não pode ser mostrada na sociedade, né? Como se ele não pudesse ser macho o suficiente. Por quê? Porque o macho o suficiente é aquele que briga, é aquele que bate, porque foi caracterizado dessa forma. Então, olha só a confusão que a gente fica. É verdade. É bastante confuso. Até mesmo hoje pelo lado da mulher, né? A mulher tem um lado, a mulher tá muito masculina hoje, assim, vamos se dizer, não de característica, mas a mulher que tem o seu negócio, que vai pra frente, cuida da sua família. Você é muito masculina, você tem que ser mais feminina, você... Então, olha que interessante, né? Difícil, verdade. Que realmente acaba acontecendo das pessoas acreditarem ou pensarem que aquela mulher que é muito... eu não gosto da palavra empoderada, mas a mulher muito empoderada, né? Que tem o seu próprio negócio, que ela que banca as coisas. É a mulher que sustenta, é a mulher que vai para cima. É uma mulher masculinizada. Por quê? Porque a gente, enquanto sociedade, entende que o masculino tem a ver com potência, tem a ver com ação, tem a ver com proteção, com segurança. Então, a gente, enquanto sociedade, pensa desse jeito. Por isso, quando eu vejo uma mulher que tem o seu próprio negócio, que sustenta a sua casa, que não tem um seleciona marido, né? seus parceiros, tem bem selecionados. Aí eu falo, nossa, como é masculina. A gente vê, né, o pessoal falando muito hoje, essas mentorias, tal. Você tem que deixar esse lado masculino, você tem que ser mais voltada para o feminino, porque você justamente se enquadra dessas profissões e tudo mais, essa coisa de comando, de poder. Exatamente. Né? Difícil mesmo. Exatamente. O tempo todo a sociedade sempre impondo como a gente tem que ser. Porque né? não tem como, assim... A sociedade é formada por pessoas. Nós somos as pessoas que fazemos parte dessa sociedade. Então, está em nós também isso. Está em nós, é verdade. Não tem como a gente dizer a sociedade é preconceituosa, por exemplo, como se eu tivesse fora dessa exatamente. Né? Então, não. Todos estamos inclusos nisso. Né? Todos estamos. Então, existe uma forma da gente olhar para esse gênero masculino e para o gênero feminino, com certas características, e que daí, se eu encontro alguém, eu digo, é muito masculina. Não, é muito... Nossa, mas esse homem é muito feminino. Outro dia, alguém perguntava para mim sobre uma pessoa e falava assim, mas você não acha que ele é muito afeminado? E eu falava, não acho que é uma pessoa muito educada. Ainda tem isso também, gente. Acho que é uma pessoa muito delicada ao falar, então... Eu já ouvi até alguns falando, eu conheci um moço também, que ele era maravilhoso, ele disse, era casado, com filho e tudo, mas ele não era homossexual, nada, mas ele falava desse jeito aí, delicado. E aí o pessoal, né, as amigas, mas é que ele foi criado com a avó dele. Então, assim, eu já não era a voz sei, e as tias, então ele não tinha muita referência masculina, mas ele não era gay. Então, a gente já não vai culpar as avós, né, por causa disso. Mas é porque essa coisa do gênero tem a ver com
essas características que a cultura traz, né? Ô, Que a gente doutora, entende, né? Como ser masculino e ser feminino. quais são os problemas psicológicos, assim, mais relatados que a senhora já ouviu e já vivenciou com seus pacientes, dessa questão dessa transição de gênero? Então, quando a pessoa não se identifica, né, com aquilo que está posto no seu corpo, né, que veio com a natureza. ah, então, esse primeiro grande problema é quem sou eu, Uhum. né? Qual que é a minha finalidade aqui, né? E existe muito caso de depressão associado. Por quê? Porque a pessoa, ela tende a se afastar das pessoas que ela acredita que vai fazer mal, então, por causa do preconceito, se afastar de amigos, se isola demais. Então, a pessoa pode acabar tendo uma depressão muito profunda, porque ela se sente sozinha, perdida no mundo, né? Eu não pertenço a esse mundo, não pertenço a essa família, não pertenço a esse corpo. Então, eu acho que a depressão é a principal patologia que aparece junto Uhum. com as pessoas que estão aí, né, Entendi. nessa questão da identidade de gênero, nessa É. tentativa de construção. Ah, mas a gente pode ter N outras coisas, né? A gente pode ter medo, por exemplo, a pessoa ter pânico, a gente pode ter questões no corpo. Então, a pessoa começa a ter alergias, por É exemplo. mesmo? Então pode acontecer. Psicossomático. Psicossomático, então Nossa, cada paciente reage reage de de uma uma forma. forma, então, assim, mas no geral, muita coisa associada à depressão, sim, acontece. Doutora, depois de feita, tá, ela se resolveu, amadureceu psicologicamente, fez a transição. Depois, quais são, ela sofre ainda, continua tendo alguns problemas Nossa! depois da transição, mesmo assim resolvido, Então, vamos se dizer? porque a questão da identidade, apesar de estar associada ao corpo, não se resume a corpo. Então, que é um outro problema. Então, assim, não é porque ela se transforma que o eu está estabelecido. Nossa. Então, ela pode continuar tendo questões relacionadas ao seu próprio eu. Então, essa pessoa pode continuar tendo questões relacionadas a quem sou eu, Uhum. né? E gostam de mim ou não gostam de mim? Como que as pessoas estão me vendo? Então, o fato de fazer uma transformação não significa que essa pessoa estará satisfeita por completo. Entendi. Até porque a gente precisa do outro para a gente se reconhecer. Quem que é esse outro? A sociedade. Então, a pessoa faz lá a sua transformação, mas tem muito medo dessa sociedade, né? Que às vezes nem sabe. A sociedade, de uma forma geral, nem sabe se a pessoa fez ou não fez transformação. Uhum. Mas o medo já está nela, né? De repente já ter sofrido preconceito em outros momentos. Então, a transformação em si não resolve a questão toda deste eu que está ali tentando se encontrar. Eu sempre digo que é a mesma coisa quando se faz uma cirurgia plástica para... eu acho que eu vou ser mais mulher se eu tiver um seio gigante, né? E de repente aquela cirurgia... Não sei se você já viu casos de cirurgia que não dá certo. Já, várias. A pessoa, a cicatrização fica péssima, necrosa, tem esse monte de problema. E pode acontecer isso também com essas pessoas que estão fazendo essa transição e partem para a cirurgia. Eu estava esses dias vendo, no Pedro Bial, foi um homem trans, né? Era lindíssima, maravilhosa, super nova. E, sabe, assim, foi uma comoção o depoimento dela. Depois eu olhei vários comentários, fui dar uma olhada nos comentários.
E realmente eu também me causou a mesma sensação do que as pessoas ali. Ela dizia assim, que ela era só a noite de alguém, e que o sonho dela era ser o sol de alguém, o dia de alguém. Olha Ou só. seja, os homens só procuravam, né, a procuravam para sexo, por curiosidade, para saber como que era, mas que um relacionamento realmente ela ainda sonhava em ter alguém, uma pessoa que assumisse, que gostasse dela. Então, foi assim muito triste, sabe? Causou É, assim muita tristeza nas pessoas e eu vi o comentário geral assim, as pessoas, eh, nossa, que depoimento triste, que é dó. bem complicado, né, porque a gente tem dificuldade de amar ou de se apaixonar pelo humano, pelo o outro enquanto humano. A gente acaba utilizando também a questão, sexual, dessa referência que eu tenho de masculino e feminino, como parte do apaixonamento, né. Se a gente amasse o humano enquanto humano, a gente poderia, ter essa fluidez que existe muito mais na adolescência, hã, com menor preconceito. É verdade. Mas, o a imagina o quanto que deve ser difícil para ela, também, ao conhecer alguém, dizer sobre sua condição. É Porque não verdade. é tão simples. Não é uma condição que a pessoa consegue falar para chega na mesa do bar e: "Ó, deixa eu falar aqui", Uhum, não é é assim que acontece. verdade, é. Então, bom, do mesmo jeito, a gente não conta todas as nossas coisas quando a Sim, gente né, conhece alguém que a gente verdade. precisa, né, de tempo, de intimidade. Então, de repente, ela, ah, sofre também, porque ela tem, essa dificuldade que tem a ver com preconceito, né, porque ela também não consegue se colocar, abertamente para todas as pessoas. E a gente, enquanto humanos, a gente não ama um outro humano simplesmente porque ele é um humano, né. A gente acaba incluindo características, que vão ser importantes para mim ou não, características que eu não quero de jeito nenhum numa pessoa. E a questão do gênero, participa disso, não tem jeito. Então é muito difícil para essas pessoas, É. sim. Doutora, qual que é o apoio emocional que uma pessoa com essa transição ou com essa, né, identificação de gênero, ela precisa ter? Primeiro, eu acho que das pessoas que estão mais próximas, né, esse acolhimento, então, entender que eu sei que é difícil, mas assim, quando a gente consegue entender que, é um humano que está em sofrimento, ele não está ali naquele lugar porque ele quer. Não, porque se fosse por simples escolha, eu sempre falo, a gente escolheria, associar logo, né, o sexo ao gênero e pronto, É porque é mais verdade. fácil assim. É óbvio que é mais fácil viver na sociedade, né, o menino menino e a menina menina, pronto. Então eu acho que, esse olhar de entendimento, esse acolhimento, que eu entendo a pessoa, onde eu entendo que há um sofrimento, que aquela pessoa está naquele lugar, não por escolha, mas porque algo se impõe a ela que é muito maior do que ela. E que a medicina também não vai responder, a psicologia também não consegue responder ainda, a gente não consegue responder ainda o que é esse algo maior, mas existe. Então, acho que principalmente dos familiares, dos amigos, né, daqueles que estão em volta dessa pessoa, e da sociedade, mas eu acho que a gente vai fazendo isso conforme a gente vai conversando e mostrando para a sociedade de uma forma geral, que não é uma doença, não é uma escolha, é algo que se impõe a esse sujeito que ele também não sabe lidar. É Então verdade. é um problema, de um sofrimento bem grande e que, a gente precisa acolher e tentar compreender, pelo menos tentar compreender um pouquinho, né, esse sofrimento. Doutora, e tem, assim, alguma idade que a gente, sei lá, possa ficar alerta e olhar realmente, assim, a partir de certa idade,
os pais perceberem, olha, e acender uma luzinha ali para Então, minimizar esse sofrimento, né? Para não chegar só, ai, quando é adulto, só depois de adulto que, ai, gente. em geral, os casos se apresentam para a gente, né? Chega para consultório, seja consultório de uma psicanálise, de um psicólogo, de um médico, geralmente chegam os adultos. Uhum. Mas eles sempre contam que iniciaram a sua percepção de si na infância. Uhum. E muitas vezes os pais não querem enxergar aquilo. Então, já está acontecendo alguma coisa e os pais não querem enxergar ou fazem uma repressão muito grande. Não de jeito nenhum, em hipótese alguma, né? Você é menino, menino. E isso é um problema. Não sei te dizer se a gente fizer uma intervenção com 6 anos, vai mudar? Provavelmente não. Mas, se for realmente uma questão de transgênero. Sim. Mas, de repente, é ainda uma construção de eu. Então, é ainda um momento em que a criança, com 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, a criança ainda está se formando. Então, se os pais percebem que há alguma coisa ali que é diferente, a criança fala, a criança escolhe alguma coisa diferente, eu acredito que os pais possam, sim, já encaminhar para um atendimento psicológico, não querendo que haja essa identificação formalizada da sociedade, Entendi. né? Mas para uma construção de eu mais sofisticada, mais amadurecida, com mais certeza. Eu acredito que a gente já consegue ver alguma coisa, então, nessa idade, né? E na 3, questão 4, 5. hormonal, assim, a senhora sabe? Então, aí vai depender do que os médicos e das resoluções da medicina, né? Aqui no Brasil é a partir de 16 anos que é autorizado, autorizada. que é autorizado por uma resolução, não me lembro o número da resolução, Uhum. mas que é autorizado, então, um tratamento hormonal. Mas, de novo, o fato de se fazer um acompanhamento não significa que esse adolescente já vai começar a receber o tratamento hormonal. Uhum. Então, vai fazer um acompanhamento do caso, daquela família, daquele sujeito, na sua relação consigo e com os outros, para depois pensar em qual tratamento, que tipo de tratamento. Mas o que acontece muito por exemplo, no caso das meninas, no caso dos meninos também, é meio que barrar a puberdade. Então, assim, faz um bloqueio, Entendi. né, para não ter um desenvolvimento muito grande, até realmente que se entenda, se resolva o que vai acontecer. Mas, aqui no Brasil, a partir de 16 anos é que se faz tratamento hormonal. E cirurgia é só depois de 18, 21 anos, alguma coisa assim. Nossa, estamos chegando ao final já, né, produção? E que bate-papo legal, hein, doutora? Você sabe que me esclareceu muitas coisas, assim, pelo que eu percebi, né, enquanto você ia falando, é muita questão de amadurecimento e paciência, né? Muito, muito. A gente precisa ter muita paciência. Mas eu sempre digo assim, com a gente mesmo, né? Sim, A gente verdade. acha que a gente se conhece, que a gente sabe quem a gente é. E quantas pessoas não sofrem que não tem a ver com o seu gênero, mas tem a ver com outras coisas, né? Com a sua profissão, né? Então, assim, é difícil para a gente se conhecer, se reconhecer. Então, às vezes a gente vai em busca de um acompanhamento psicológico que não tem nada a ver com o gênero, né? Mas que, de alguma forma, influencia nos meus relacionamentos o problema que eu estou vivendo. Né? Então, a gente precisa, sim, ter paciência com a gente mesmo,
com as crianças, né, com os nossos filhos, sobrinhos. E eu acredito que a gente precisa ter talvez um pouco mais de alerta, de dedicação ao profissional. Então, assim, olha, existem profissionais que lidam com isso, né? Então, a gente pode acreditar nos profissionais, né? Então, eu posso ir, vou por exemplo, na USP, né, onde tem um grupo que trabalha, vou mandar um e-mail, vou querer um acompanhamento com eles. Não tem em todo lugar no Brasil, infelizmente, mas tem muita gente estudando. Então, talvez seja mais fácil a gente encontrar psicólogos, psicanalistas que estão estudando esses casos e podem fazer um acompanhamento. Mas, sim, a gente tem que ter muita paciência. E essa questão da identidade, ela é constituída. Então, ela precisa de amadurecimento. Demora, né? A gente demora para amadurecer, né? Nossa, né? Ô, doutora, para a gente encerrar, eu queria que você desse, assim, um conselho para quem está nessa transição, nesse conflito, vamos se dizer, acho que a palavra mais certa seria esse. Nesse conflito, você, como psicanalista, o que você diria para essa pessoa? Então, para quem está nessa questão de não me reconheço, procura uma ajuda profissional. E por que eu digo procura uma ajuda profissional? Porque com um profissional, com uma escuta profissional, que a gente vai conseguir construir este eu de uma forma mais amadurecida. É claro que é melhor quando a gente tem o apoio da mãe, do pai, de um familiar. Então, se você pode contar com alguém assim, é muito melhor, né? Mas se você não pode contar, de repente você se vê numa situação muito isolado de tudo, tenha certeza que existem profissionais que podem te escutar e podem te ajudar a se reconhecer. Para saber se é isso mesmo, para saber se não é um momento de confusão. E se for isso mesmo, que isso siga de uma forma mais apropriada para você mesmo, né? Eu acho que isso que é importante, assim, a gente entender que existem profissionais que podem lidar com isso. Porque, às vezes, a gente espera tanto que o familiar aceite. E é um sofrimento para o paciente quando a mãe não aceita, o pai não aceita, ou se morou com a avó, a avó não aceita, né? Então, quantas vezes a gente não escuta assim, eu só, nem questão do transgênero, mas eu só me saí do armário, como eles dizem, né? Só falei para todo mundo que sou homossexual depois que fulano faleceu, depois que minha avó faleceu, depois que meu avô faleceu, depois que meu pai faleceu. Né? Porque essa pessoa não podia contar, nem contar no sentido de falar e nem contar no sentido de apoio, né? Então, para quem está neste conflito, né, entenda que existem profissionais com quem se pode contar também nesses dois sentidos. Que legal. Doutora, temos aqui uma lembrança para você, da nossa caneca, do nosso podcast. Obrigada. Gente, olha, eu fiquei super lisonjeada que a doutora veio lá da capital. Obrigada. Só para o podcast. Olha, que coisa linda. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, foi um prazer. E eu gostaria que a senhora voltasse mais... A senhora não, você, porque você é novíssima, né? Que você voltasse mais vezes, para a gente falar de outros assuntos. Vamos que, sim. Como eu sempre falo, a psicologia, a psicanálise, elas têm um campo muito grande, né? A gente pode explorar bastante e ajudar bastante pessoas, né? E tem muita coisa acontecendo, né? Tem, verdade. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Compartilha. Olha, dá aquele likezinho pra gente, que é muito importante. E não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Vamos ficando por aqui em agradecimento aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Laboratório Marlene Spear, Celas Gasparini, Sueli Mendes, peça para mesa de bolo e doces e Arapuca Bar. É isso aí, gente. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigada. Tchau.
Super